Você pode achar que não há muito o que saber sobre bandeiras, além de serem usadas para identificar países, mas elas podem ser muito mais complexas e interessantes do que podemos imaginar. É fácil olhar para uma bandeira e apreciar suas cores, formas e padrões, mas você já se perguntou por que as bandeiras são feitas de determinada maneira? Veja agora nesse vídeo 10 fatos sobre as bandeiras do mundo, aqui no Sabia Que. Fato número 1. O Nepal tem a única bandeira do mundo que não tem 4 lados. Feita oficialmente em 1962, a bandeira do Nepal não é um quadrado nem um retângulo, igual às bandeiras que costumamos ver. A bandeira do Nepal é composta por duas formas triangulares chamadas de flâmula. No fundo da bandeira, a cor vermelha representa a bravura, e a faixa azul na bandeira simboliza a paz. Existem também dois símbolos, um em cada triângulo, de um sol e uma lua crescente. Fato número 2. Existem apenas duas bandeiras quadradas do mundo. Das 193 bandeiras do mundo, 190 são retangulares e apenas 3 são diferentes. Uma das 3 é a bandeira do Nepal, conforme mencionamos antes, com suas formas triangulares. As outras duas são a da Suíça e a da Cidade do Vaticano. Em primeiro lugar, nem todos pensariam que a Cidade do Vaticano é o seu próprio país, mas na verdade é o menor país reconhecido no mundo. A bandeira usada para a Cidade do Vaticano foi adotada em 7 de junho de 1929. Uma das suas partes é amarela e a outra metade branca. No segmento branco situado no lado direito da bandeira está o brasão do Vaticano. A segunda bandeira quadrada do mundo é a bandeira da Suíça, que poderíamos até confundir com a bandeira da Cruz Vermelha. É um quadrado vermelho com uma cruz branca no meio. Essa bandeira é usada pela Suíça desde 1889. A bandeira representa liberdade e honra. A cruz branca representa o cristianismo e o fundo vermelho simboliza o sangue perdido para sustentar sua fé. Fato número 3. Os símbolos nas bandeiras normalmente têm um significado específico. Existem muitos símbolos universais usados nas bandeiras. Nem todas as bandeiras têm uma, mas as que têm normalmente mostrarão qualquer uma das seguintes formas: sol, lua, estrelas, cruz, triângulos e quadrados. Alguns desses símbolos têm significados importantes para cada país. Para dar um exemplo, o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente, e portanto ele tem uma forma circular no meio de sua bandeira, que representa o Sol. Já estrelas e luas crescentes, como símbolos em bandeiras, foram usadas pela primeira vez pelo Império Otomano, mas agora é usado por muitos países islâmicos, como Azerbaijão, Turquia, Tunísia e Malásia. A estrela e a lua crescente são um símbolo reconhecido que representa o Islã. Muitos países que seguem essa religião tendem a usar isso em sua bandeira. A forma da cruz, que aparece em muitas bandeiras, remete à religião, para representar o cristianismo. Isso pode ser visto na bandeira da Inglaterra, da Geórgia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Há também a cruz nórdica, que é encontrada em todas as bandeiras da Escandinávia, que também representa o cristianismo. Já os animais, alguns países costumam usar seus pássaros nacionais em suas bandeiras para refletir a herança do país, como a bandeira do Equador, que tem um pássaro dos Andes, chamado condor. Outros países usam animais ferozes, como os leões, para representar coragem e força. Também há países que usam animais fictícios, como a bandeira do país de Gales, que tem um dragão, e a bandeira da Albânia. Fato número 4. As cores usadas para as bandeiras geralmente estão relacionadas à história de seu país. A maioria das bandeiras do mundo usa cores semelhantes, muitas vezes sendo as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, mas também existem algumas cores únicas. Aqui estão alguns significados do que as cores usadas com mais frequências podem representar nas bandeiras. O vermelho pode ser associado a coisas ruins, e isso que geralmente representa nas bandeiras. Portugal usa o vermelho para representar o sangue perdido na batalha para manter o seu país, enquanto Marrocos cura e a força do povo do país. Ambos sugerem que o povo sofreu ao longo da história, por isso é importante para que eles exibam em sua bandeira. Alguns de vocês podem pensar que a cor azul representaria o céu e o oceano nas bandeiras. Às vezes pode ser o caso, mas o uso do azul também pode ter um significado mais profundo e simbolizar a liberdade e a paz.
Amarelo ou dourado. Por muitos anos, o amarelo ou ouro tem sido usado para representar riqueza e energia, por isso pode estar relacionado ao Sol. O verde, na maioria das bandeiras, representa a natureza, rica de um país ou sua agricultura, embora também possa ser usado para simbolizar esperança e juventude. O preto não é usado de forma comum, mas quando é, pode ser usado para simbolizar herança étnica, derrota de inimigos ou determinação de um país. Também pode ser usado para simbolizar morte e luto. Fato número 5. O roxo é a cor mais rara para ser usada em uma bandeira. A cor mais incomum que pode ser encontrada em uma bandeira é o roxo. Ela só é usada em 2 bandeiras do mundo. O roxo geralmente representa realeza ou riqueza, então pode ser surpreendente que não seja usado em mais bandeiras hoje. Ele pode ser encontrado na bandeira da Nicarágua e na bandeira da Dominica. Uma razão pela qual esses 2 países são os únicos que usam a cor é que a tintura roxa, ao longo da história, sempre foi cara e difícil de se conseguir. Portanto, outras cores são mais favoráveis. Ambas as bandeiras não foram feitas até o final dos anos de 1900, o que significa que o acesso aos corantes teria sido muito mais fácil do que há centenas de anos, quando a maioria das outras bandeiras foram projetadas. Isso significa que ambos os países poderiam usar a cor por um custo menor e menos trabalho. Fato número 6. A bandeira da Belize tem o maior número de cores de qualquer bandeira do mundo. Existem muitas bandeiras com designs complexos, que envolvem muitas cores, e pode-se argumentar que existem tantas bandeiras coloridas que é difícil de dizer exatamente qual é a mais colorida. Porém, a bandeira da Belize tem 12 cores no total, tornando a bandeira com mais cores. A bandeira é azul, com um círculo branco no meio, que contém uma crista, e há faixas vermelhas na parte superior e inferior da bandeira. A crista no centro representa 2 humanos segurando ferramentas, um de cada lado de um brasão. Há uma árvore no fundo, um desenho floral e um banner com texto. A bandeira foi adotada em 21 de setembro de 1981. Fato número 7. A Dinamarca tem a bandeira mais antiga do mundo. As bandeiras têm sido usadas há centenas de anos, mas estão sempre mudando à medida que o país se desenvolve. No entanto, a bandeira do país mais consistentemente usada no mundo é a bandeira da Dinamarca. O fundo vermelho com uma única faixa no meio, horizontalmente, foi usada pela primeira vez em 1625 e ainda é o mesmo até hoje. Na Dinamarca é conhecido como Dannebrog, que se traduz em pano dinamarquês. Fato número 8. O Sudão do Sul tem a mais nova bandeira do mundo. A mais nova bandeira do mundo é a bandeira do Sudão do Sul. Foi adotada em 9 de julho de 2010. Foi feito após o fim da Segunda Guerra Civil. No entanto, a bandeira foi desenhada em 2005, mas não foi oficializada até que o Sudão do Sul se tornasse independente em 2011. A bandeira é composta por um símbolo de estrela verde, vermelho, preto, azul e amarelo. Ele tem 3 listras horizontais, um triângulo azul no lado esquerdo, com uma estrela amarela no meio. Para o Sudão do Sul, o vermelho representa o sangue derramado pelo seu país para a conquista de sua independência. O verde representa a natureza e a riqueza natural do país, proveniente da terra. E o preto representa o povo. Fato número 9. Tem 3 tipos de grupos sinalizadores. Você pode pensar que cada bandeira é única em seu país, e geralmente são, mas existem alguns padrões e cores consistentes que podemos ver nos países vinculados. Como mencionamos antes, os países que são islâmicos costumam usar a estrela e a lua crescente para representar sua crença religiosa, mas existem muitos outros links com esses em todo o mundo. Existem 3 categorias principais que são usadas para agrupar países que usam as mesmas cores em suas bandeiras. Cores pan-eslavas. Estas são as bandeiras dos países que usam vermelho, branco e azul e estão localizadas na Europa Oriental. Eles já foram unidos pela União Soviética, mas desde que conquistaram a independência, eles criaram suas próprias bandeiras usando as mesmas cores. Cores pan-africanas. As bandeiras dos países nessa categoria usam apenas vermelho, amarelo e verde, e são todas baseadas na África. Já o outro grupo de cores são baseados no Oriente Médio. Fato número 10. Existem alguns países no mundo que possuem armas de fogo em sua bandeira.
Existem algumas bandeiras que usam armas de fogo para simbolizar a guerra ou lutas pelas quais passaram antes de encontrar a paz. A bandeira de Moçambique foi adotada em 1º de maio de 1983 e usou da espingarda, representando a defesa e a vigilância do país. A bandeira da Guatemala mostra 2 fuzis cruzados, atrás de um pergaminho, o que para eles representa a vontade de se defender como país. A bandeira da Guatemala foi adotada em 1871. A representação de armas de fogo na bandeira do Haiti é muito diferente da de Moçambique e da Guatemala. Em vez de cruzar os rifles, eles são apresentados como um troféu no topo de uma colina verde. Isso simboliza sua independência e eles usam essa bandeira desde 26 de fevereiro de 1986. E finalmente a da Bolívia. Mostra mosquetes cruzados, que assim como a Guatemala, representam a vontade do país de se defenderem. A bandeira foi originalmente adotada em 1851. Bom, como você pode ver, há muito mais por trás de uma história de uma bandeira, no meio de utilizações de brasões, emblemas, armas, cores e formatos. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e tenha agregado para você muito mais conhecimento a respeito desse assunto. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e novamente se inscreve no canal, hein? Nos siga no Facebook também. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!